Vamos lá, o primeiro ponto é como eu começaria. Em primeiro lugar, eu jamais teria um emprego. Eu jamais teria um emprego. E essa primeira afirmação, ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Não é? Meu primeiro trabalho, minha primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que acontece? Aí muitos podem perguntar, Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. Na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, 13º, fundo de garantia, não é? Nunca tive licença, ou seja, eu realmente não experimentei o modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida, não é? Eu era vendedor, se eu vendesse eu ganhava, se eu não vendesse eu não ganhava. Inclusive até o dinheiro do transporte eu não tinha, nunca tive vale transporte na minha vida, nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem, não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário, não é? Então eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, né? Você trabalhar como vendedor sem nenhuma garantia, isso do ponto de vista trabalhista, não é? Era um trabalho absolutamente informal. Não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder. E também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor, e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Era um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção. Por que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, por que eu não teria um emprego? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam, Flávio, vale a pena eu trabalhar numa empresa, ter um emprego numa empresa, não é? Para aprender aquele trabalho e poder me desenvolver naquela área, para poder eu empreender naquela área? Eu acho positivo. E eu não acho nem que esse pode ser considerado assim, um emprego de carreira. É um emprego provisório, não é? Eu tive a possibilidade naquela experiência profissional como vendedor, aquilo ali foi a minha escola de vendas, não é? Eu aprendi a vender. Ainda mais eu, que tinha 19 anos, era um cara absolutamente tímido. Minha timidez, assim, falar em público para mim era o terror. Não é falar, como eu estou falando aqui agora, para um grupo de milhares de pessoas, temos quase um estádio aqui de futebol me assistindo agora nesse momento. Falar para um grupo desse tamanho, talvez me desse, sei lá, vontade de desmaiar, eu sair correndo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, aquela escola de vendas, ela também me ajudou a superar a minha timidez, me ajudou a eu me tornar uma pessoa mais autoconfiante, não é? Já que eu estava dentro daquele processo. Então, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos, que eu não faria, eu jamais teria um emprego. Por que eu jamais teria um emprego? Número 2, eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Não tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa. Eu faria o quê? Não é? Eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendi era relógio. Eu adorava relógio, não é? Então, eu convencia, eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro, que eu convencia ele a me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então, eu fiz uma amizade com o camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então, ele me emprestava ali uns 10 relógios e eu vendia, ia lá, pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então, pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios, não é? Pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha, uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês. A primeira coisa que eu vendi foi relógio,
Não é? Então, tive uma experiência de vender, uma experiência transacional de eu trabalhar com cliente. Muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas, no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender. Não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio, com 400, com 500 pessoas. Às vezes o seu negócio começa com um produto que você está vendendo, com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital de giro através da venda de um produto. No meu caso, eu estou dando um exemplo aqui do camelô, que eu pegava dinheiro, que eu pegava ali relógio emprestado para poder vender. A minha segunda, depois eu evoluí, depois eu cresci. Não é? Quando eu evoluí, eu fui para o Paraguai comprar relógio. Então eu cheguei, não é, comprar relógio no Paraguai e vender. Não é? Eu tinha, na época, talvez 18 anos de idade. Então essa foi a minha primeira experiência com venda. Então quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, né, num trabalho absolutamente ali informal, a experiência de venda já era uma coisa que eu já tinha começado a desmistificar. Não é? Eu acabei não prosseguindo com o produto relógio. Acabou não sendo um produto que eu quis prosseguir, mas eu acabei conhecendo um outro produto, que foi o produto inglês, e nesse produto inglês eu fiquei de 1991 até 2013. Eu fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. 4 anos numa empresa que eu tive ali a minha primeira experiência profissional e 18 anos com a minha própria empresa, não é? Começou com uma escola, chegou até 380 e poucas escolas, funcionando em 5 países, com mais de 10 mil funcionários, quando eu vendi essa companhia para um grande grupo brasileiro, numa das maiores transações do setor de educação no Brasil. Mas tudo começou vendendo curso de inglês. Eu vou falar de todas essas etapas para você. Então, por exemplo, eu venderia algum produto, qualquer um produto. Aqui eu até dou um exemplo banal, picolé, bala, bombom. Você está pensando o quê? Que bom vende picolé. Você acha que quando eu falo picolé, vender picolé, que bom vende picolé. Ué, qual o problema se você for um vendedor de picolé? Você pode ter uma indústria de picolé vendendo no mundo inteiro. Certo? Então, a primeira coisa, você tem que acabar com essa história de preconceito. Preconceito com qual seja o seu produto, ou qual seja a sua atividade. Se você quer empreender, se esse é o seu objetivo, e você quer com 18 anos começar uma carreira como essa, pô, cara, escolhe um produto, seja qual for. Tá? Que produto eu escolhi? Eu comecei com relógio. Depois eu troquei para inglês. E desse inglês eu engatei e fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. Certo? Bom, vamos lá. Terceiro ponto. Jamais me envolveria com pirâmides. Você sabe o que é a pirâmide? Pirâmide é aquele negócio de ganhar dinheiro fácil. Não é? Ganhe 5 mil por semana, aqueles anúncios na internet. Pirâmide financeira. Em primeiro lugar, pirâmide financeira é crime. Certo? É crime contra a economia popular. Jamais participaria de nenhuma pirâmide. E é importante você diferenciar o que é pirâmide de empresas de marketing multinível. São duas coisas diferentes. Qual é a diferença entre pirâmide e empresas de venda direta? Natura é uma empresa de venda direta. Avon é uma empresa de vendas diretas. Aí você tem empresas de marketing multinível, não é? Onde você tem um produto e vende aquele produto e várias pessoas ganham em diversos níveis. Qual é a diferença básica entre pirâmide e empresas de marketing multinível? Pirâmide, ele disfarça que tem um produto. Ele disfarça que existe um produto. Só que, no fundo, a empresa fatura pela adesão de novos adeptos ali daquela pirâmide. Então, o cara bota 5 mil, e aí outro cara de baixo bota mais 5 mil, aí vai dividindo aquele dinheiro, vai partilhando aquele dinheiro, quem está em cima vai ganhando, e uma hora essa bomba explode lá embaixo. Não é? Já marketing multinível, não. A empresa vive da venda de produtos. Aí você pode ter equipes, pessoas ganhando em cima de outras pessoas porque estão gerenciando equipes diretas, não é? São coisas diferentes. Muitas pessoas me perguntam, Flávio, marketing multinível é uma experiência de empreender? Eu responderia sim. Eu penso que marketing multinível é sim uma experiência de empreender. E marketing multinível pode ser também uma boa escola de venda, para você aprender a vender.
Você pode, eventualmente, em vez de começar a vender um produto por sua conta, você pode começar a empreender, vender um produto através de um sistema de marketing multinível. Tá? Eu, particularmente, nunca participei de nenhum esquema de marketing multinível e não sou muito simpático, certo? Com um sistema de marketing multinível, porque depende muito, acho que é muito arriscado, depende muito da rede que você está envolvida, das pessoas com quem você está envolvida, com aquelas pessoas diretas que vão te dar suporte, eventualmente pode ser que tenham pessoas sérias, pode ser que não tenham. Não existe um controle muito grande, né? O crescimento do marketing multinível é uma coisa um pouco orgânica, então acaba existindo um risco. E ainda se eu participasse de um marketing multinível, seria por pouco tempo. Eu não participaria por muito tempo. Talvez se eu participasse, seria para aprender a vender. Lembrando, eu tenho 18 anos agora, tá? Tenho 18 anos, o que eu faria? Não é? Então, talvez eu aprendesse a desenvolver técnicas de venda, ia começar a vender, mas depois eu ia partir para vender o meu próprio produto. Porque eu, Flávio, não participaria de um marketing multinível, porque eu me preocuparia em criar a minha própria marca. A minha própria marca. Eu trabalharia para criar o meu próprio negócio, a minha própria marca, onde eu não só pudesse ganhar dinheiro por mês, né, empregar pessoas, ter impacto social, mas também eu criasse um valor patrimonial, ou seja, o equity, onde eu tivesse um valor que essa empresa futuramente pudesse ser vendida por uma boa quantidade de dinheiro. Eu falo isso um pouco mais para frente. Essa é a razão que eu, talvez, se participasse do marketing multinível por um tempo, porque não deixa de ser uma boa escola de vendas, não é? Isso é Flávio. Tá? Não estou dizendo que se você participa de marketing multinível, se você curte, se você gosta, não estou falando mal, estou dizendo que Flávio, se participaria por um tempo como uma forma de aprender a vender, me desenvolver na área de vendas. Tá? Mas logo em seguida ia procurar trabalhar com o meu próprio produto e criando a minha própria marca. Então, o terceiro ponto, eu jamais me envolveria com pirâmides. Quarto ponto, numa segunda fase, depois de conquistar um pouquinho de capital, criaria modelos recorrentes de vendas desse produto, tipo um serviço de entrega de pães todas as manhãs com consumidores associados, me dedicaria a vender esse plano, tudo sem muito capital, mas que me permitisse começar pequeno, soar grande com escala. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu aprendi em negócios ao longo da minha vida, que o trabalho de você vender um produto, muitas vezes é o mesmo trabalho de você vender um produto com vendas recorrentes. Vou te explicar o que isso significa. Eu tenho uma padaria, eu vendo pão. Então, eu posso estar lá, botar o meu pãozinho quentinho e esperar o meu cliente chegar para comprar pão. Isso é o que a maioria das padarias fazem. Eu, se tivesse uma padaria, eu não teria, em primeiro lugar, a paciência de ficar esperando o cliente comprar o meu pão. É da minha cultura. Se eu tenho ali 500 mil pessoas naquele bairro, eu vou querer criar um plano para que 100 mil pessoas, pelo menos, comprem o meu pão. Agora, não necessariamente essas 100 mil pessoas vão levantar de manhã, ir lá pegar o carro ou vão andando para comprar o meu pão, senão é criar um congestionamento e uma fila para comprar pão, não é? Então, o que eu passaria a pensar? Eu criaria, se eu tivesse uma padaria, eu criaria um sistema de venda recorrente de pão. Bem, se você considerar que uma família precisa comer pão todos os dias, ou se ela come pão 3 vezes na semana, por que não fazer um pacote de venda de pão mensal? E, em vez da pessoa sair de casa, ter o trabalho de ir lá comprar pão, certo? Ela recebe em casa, num motoboy ou num serviço de entrega, lá, o pacotinho diário de pão dela, com pão quentinho. Vai lá num lugar, talvez numa motocicleta, com uma caixinha térmica, e entrega lá, no bairro, o pão quentinho para ela. Você imagina nessa situação, em vez de eu ficar sendo uma padaria passiva que vende pão, eu vou criar um plano de pão. Um plano mensal recorrente, um contrato anual de compra de pão. Com o mesmo trabalho de vender um pão, eu vendo um contrato de pão por ano. Ou seja, se o cara consome 3 pães por dia, ou 4 pães por dia, e ele compra 5 vezes na semana, ele vai consumir 20 pães na semana. Em 4 semanas serão 80 pães, vezes 12, cerca de 1.000 pães. Eu assino um contrato de 1.000 pães e o cara me paga mensalmente. Isso se chama venda recorrente. Eu estou dando um exemplo grotesco, que é o exemplo do pão. É possível criar estratégias de faturamento recorrente,
É possível você vender um determinado produto e, ao mesmo tempo, criar estratégias de vendas recorrentes. Se eu tivesse um restaurante, por exemplo, eu buscaria criar estratégias de vendas recorrentes. Eu não ficaria no modelinho tradicional, passivo, onde eu fico ali esperando o meu cliente entrar pela porta. Certo? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que meu objetivo aqui é te dar alguns insights, né? Meu objetivo é te passar insights. Então, eu criaria sistema de vendas recorrentes. Eu tenho várias experiências de negócios que eu já fiz, que eu fazia a venda avulsa e passei a fazer uma venda anual e através de um pagamento parcelado. Eu tenho vários exemplos aqui ao longo da minha vida, dos negócios que eu já realizei. Isso em vários tipos de negócios, desde venda de publicidade, uma das empresas, por exemplo, que o nosso fundo, o TBDH Capital, investe, é uma empresa de conteúdo que vende publicidade. E uma das modificações que nós fizemos nesse modelo é criamos os pacotes de vendas de publicidade por venda recorrente. Ou seja, o diretor de marketing da empresa ou o diretor de mídia da agência de publicidade que tinha caneta, que assinava a compra de R$10 mil de mídia no mês, é a mesma caneta que compraria um pacote de 12 parcelas de R$10 mil. É a mesma caneta que assinaria um pacote anual, num plano de mídia anual de 12 de 120 mil. Ou, desculpa, 12 de 10 mil, que daria um total de 120 mil. Ou seja, em vez de eu vender 10 mil, eu passaria a vender 120 mil reais. Se você ter ideia, cerca de 25% dos contratos, a partir do momento que a gente implantou esse sistema, e a gente procurou treinar a nossa área comercial, 25% dos contratos passaram a ser contratos de venda recorrente. Significa que 25% dos contratos de publicidade dessa empresa passaram a faturar 12 vezes mais. Faz diferença no final do faturamento? Então, a quarta parte é o seguinte: depois que eu já começasse a vender um produto, eu escolhia vender um produto, seja ele qual for. Eu ia procurar criar, certo? Depois que eu conquistasse já algum capital, eu ia procurar criar um modelo recorrente de venda para esse produto, porque isso alavanca o faturamento de vendas desse produto. Bom, quinto. Vamos para o quinto. Aqui. Viveria com não mais do que 50% do que ganhasse para ampliar meu capital de giro. Aí começam os desafios. Porque o carinha começou a ter o primeiro sucesso dele, o que ele quer? Quer comprar um carrão. Quer comprar um carrão. Ele começou a ter o primeiro sucesso dele, começou a ganhar o primeiro dinheirinho dele, ele já quer comprar uma moto nova. Bacana. O cara está duro, pendurado, mas está com a moto nova. Não é? O cara vai priorizar o quê? O status dele, o glamour dele. Agora ele quer que as pessoas achem que ele tem sucesso. Ele quer ter essa imagem de sucesso. Ele começou a ter um primeiro sucessinho. Vai para o carrão. Então, o que eu colocaria aqui é o seguinte: viveria com não mais que 50% do que eu ganhasse. Isso não é fácil, mas é possível. Isso não é muito simples, mas é possível. Por que isso é importante? Porque quando você amplia o seu capital, você aumenta o seu poder de fogo. Você pode investir no seu negócio. Você pode, inclusive, botar o dinheiro para trabalhar para você. E você não entra na onda insana de consumo. Aquela onda de consumo que as pessoas compram. Então, tem sempre um motivo para comprar, tem sempre uma oportunidade única para investir. Não é? Eu geralmente recomendo as pessoas guardarem 20%, não é, do salário. Mas aqui eu estou pegando pesado. No início, com 18 anos, o cara tem que guardar 50%. O cara mora com pai ainda. Né? Eu tenho 18 anos. Vai guardar 50%. Guarda 50% do salário, do salário, do ganho, né, que ele está ganhando ali no negócio dele, e guarda, aplica ou investe no próprio negócio dele. Né? Fica com o teu carrinho velhinho, trabalha ali, né, reduz o teu custo fixo ao máximo possível, porque eu tenho 18 anos, eu quero crescer, eu tenho que ter capital, eu tenho que ter poder de fogo para poder investir mais e fazer o meu negócio crescer. Tá? Então, isso aí começa o desafio aqui, mas isso aqui é um fator super importante. Você viver 50% do seu ganho. Adapta a sua vida a isso, cara. Adapta a sua vida a isso. Não é difícil. Você primeiro não ganha nada. Daqui a pouco você ganha alguma coisa. Pô, adapta a tua vida ao menor custo possível. Deixa que você vai ter um carrãozão bacana lá na frente, você vai ter uma vida muito mais confortável lá na frente. Não é? Você conquista a sua independência financeira quando você acumula um capital e você pode usar esse capital para investir e bombar ainda mais o seu negócio. Ok? Vamos para o próximo. Me dedicaria a estudar todas as fases do processo
a fim de começar a fabricar o meu próprio produto. Investiria na minha própria marca. Então vamos lá. Primeiro, eu comecei a vender um produto. Comecei a faturar. 2, comecei a juntar um dinheirinho. Começo a fazer venda recorrente. Crio um plano. Começo a fazer venda recorrente. Daqui a pouco eu estou avançando, estou crescendo, estou faturando mais. E aí o próximo passo seria o quê? Eu me dedicaria a estudar tudo, todas as fases do processo, a fim de começar a fabricar o meu próprio produto. Ou seja, se é um produto físico, eu posso ou fabricar esse produto, ou ter mais capital para comprar ele com mais volume e baixar o preço e aumentar a tua margem. Então, eu tenho essas duas hipóteses. Ou eu vou fabricar, vai depender do setor. Tá? Se for serviço, é outro papo. Por exemplo, a área de curso de inglês era uma área de serviço. Eu não tinha que fabricar nada. Não é? Era uma área diferente. Mas se é um produto, ou tu vai fabricar o produto, vai buscar estudar todas as fases para você fabricar aquele produto, ou então você vai juntar um capital maior para você comprar em volume. Você pode chegar numa fábrica e, eu comprava X, eu vou comprar agora 100X. Aí você pega o teu custo, você consegue uma negociação muito melhor, você vai levar isso lá para baixo, não é? Você vai ter que ter um custo maior de estoque, ou então você pode até negociar o próprio estoque dentro da própria fábrica, isso vai depender muito da sua negociação. Mas o ponto é você começar a ter a sua independência, fabricar o seu próprio produto ou comprar ele em grande escala para aumentar a sua margem. Investir em minha própria marca, isso é chave. Você investir na sua própria marca é chave, porque a sua própria marca, ela representa a sua independência. Você ter a sua própria marca representa você começar a construir um patrimônio. Quando você investe na sua marca, é o seu patrimônio, não é um patrimônio de um terceiro. Não é? Se você tem a sua própria marca e aquele teu produto expandiu e você está vendendo bastante, daqui a pouco essa tua empresa pode valer dezenas de milhões, centenas de milhões ou alguns bilhões. É assim que funciona. Mas desde que a propriedade intelectual seja sua. Isso é o maior valor que tem. Não é? Isso vale mais que lucro. Vale mais do que o lucro da própria empresa, é você ter a possibilidade de construir a sua própria marca. Seja de serviço ou seja de produto. Não é? Então, eu colocaria isso. Casualmente, gente, todas essas etapas aqui que eu estou falando, eu vivi elas. Não é? Então, na realidade, o que eu estou aqui escrevendo é que eu repetiria. Não é? Muitos desses passos que eu estou colocando, muitos não todos até agora, pelo menos, foram passos que eu faria. Eu talvez mudasse uma coisa, que uma pessoa me perguntou, que eu, na minha época, não fiz. Uma pessoa me perguntou, seria aqui nesse slide aqui, ó, ela me perguntou, venderia um produto, do 2, no 3, no 4, isso, entre o terceiro e o quarto aqui. A pessoa, aqui ó, no sexto, eu me dedicaria a estudar todas as fases do processo. A pessoa me perguntou, Flávio, você faria faculdade? Olha, eu não fiz faculdade, tá? Eu abandonei a minha faculdade. Eu estava no meio do meu projeto e deixei de lado a minha faculdade. Eu tinha uma matrícula de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense. Primeiro eu abandonei Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Computação, um na USP e outra na Unicamp, porque na época eu me apaixonei pela Luciana. Não é? A Luciana, vocês já conhecem, ela tinha 17 anos, eu 20, quando nos casamos. Temos 22 anos de casado hoje. E na época eu falei, não vou para São Paulo, não vou ficar longe da Luciana. Não é? Só que quando eu comecei a fazer a minha faculdade de Ciência da Computação, eu comecei a trabalhar na escola de inglês. E aí o meu foco foi total naquilo. Eu modificaria uma coisa. Né? Se eu tivesse 18 anos, de novo, isso é o que eu faria para mim. Isso não é regra, não estou nem te sugerindo isso. Mas eu, Flávio, jamais passaria 4, 5 anos da minha vida numa universidade. Jamais. Jamais. Investiria meu tempo perdendo dentro da universidade. Por quê? Porque o que tem lá não presta? Não é isso. É muito bom, é muito legal, mas eu ficar 4, 5 anos da minha vida dentro de uma universidade, eu considero tempo demais. Não é? Em 4, 5 anos eu já tinha me casado e aberto minha empresa. Eu comecei a trabalhar com 19, com 23 eu abri a WhatsApp. Em 4 anos eu abri a WhatsApp, não é? Em mais 7 anos eu já tinha 1.000 funcionários. Então, eu não faria. Quando meus filhos, por exemplo, me perguntam, pai, eu devo fazer uma faculdade? Eu falo para eles, não. Eu digo isso para eles. Na minha opinião, vocês não devem ir para o college, né? Que é nos Estados Unidos. Não é? Mas minha professora me falou, pai, que se eu não fizer uma faculdade, eu não vou conseguir arrumar um emprego. Eu falei, responda para a sua professora que você vai trabalhar para dar emprego, não para arrumar emprego.
não é? Então, eu estou procurando treinar meus filhos para isso. Agora, o quê? Eu não aconselho meus filhos a estudarem? Não, ao contrário. Eu aconselho eles a estudarem muito. 2 tipos de coisas. Hoje eu faria a faculdade online. Na minha época não existia. Se eu tivesse 18 anos, eu faria tudo isso que eu estou fazendo aqui e faria uma faculdade online. Seja uma faculdade online voltado para business, alguma coisa voltada para administração, para business, alguma coisa que fosse me acrescentar. Eu estudaria em casa. Eu não ficaria indo para a sala de aula, participando de festinha, participando de grupinho, entendeu? Eu estaria muito mais focado em construir o meu futuro do que ficar sentado numa cadeirinha de uma universidade, muitas vezes ouvindo doutrina ideológica dentro de sala de aula. Ou então ficando do lado de fora porque os professores estão em greve. Não é? Então, eu não faria uma faculdade. Eu faria uma faculdade online. Hoje, se eu tivesse 18 anos, eu estudaria em qualquer programa online. Hoje você pode fazer uma faculdade online nos Estados Unidos, se você quiser. Eu moro em Portugal hoje, por exemplo. A Luciana, minha esposa, ela está se formando esse ano em psicologia numa universidade americana. Não é? Ou seja, ela ela adora estudar, já tinha feito direito, está agora se formando em psicologia à distância, online. Ela faz uma faculdade super reconhecida nos Estados Unidos. Ela faz um programa online e funciona super bem. No ano passado, por exemplo, eu morei, só no ano passado, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Portugal. Morei em 4 países no ano passado. Impossível meus filhos estudarem numa escola. Meus filhos estudaram num sistema de homeschool, que é um sistema online. Então, eles fizeram ali, se eu não me engano, acho que a 6ª e a 7ª série online. E no final do ano, eles faziam um teste de Stanford, que é um teste padrão que comparava eles com todos os alunos nas melhores escolas americanas. E eles estavam ali muito bem posicionados, não é? Inclusive muito melhor do que a maioria dos alunos que iam para a escola. Eles estudavam sozinhos, sem contar com o fato que eles acostumavam a pesquisar, acostumavam a buscar informação do que aquele sistema passivo da escola, que é o cara ficar sentado, um professor dando matéria ali para ele, ele fica passivo sentado para depois fazer uma prova. Não é? Então, por exemplo, hoje, se eu tivesse 18 anos, o que eu faria diferente do que eu fiz, porque na minha época não existia, eu faria, hoje, estudaria online. Agora, mais do que estudar online, mais do que estudar numa faculdade formal, porque eu nunca me interessei por ter diploma, não é? Ter diploma para pendurar na parede nunca foi uma coisa que me interessou. Não é? Então, mais do que isso, eu faria o que eu faço hoje com muita frequência. Eu estudo bastante, eu leio bastante, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante tudo que seja relacionado aos negócios que eu estou empreendendo. Então, eu preciso aprender sobre os negócios que eu estou empreendendo. Eu preciso estudar sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Então, eu valorizo muito mais, por exemplo, a pesquisa própria do que um ensino formal em troca de um diploma. Não é? Se eu quero, por exemplo, trabalhar na área de comunicação, eu vou me dedicar a pesquisar e estudar coisas na área de comunicação. Se eu quero entrar na área de esporte, como, por exemplo, eu entrei e comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, eu tive que pesquisar e entrar, mergulhar dentro do mundo do futebol, não é? Com o objetivo de me tornar um cara conhecedor o máximo possível e poder inovar dentro desse processo. Eu vou fazer uma faculdade de futebol. Agora eu vou estudar e vou me aprofundar nisso, certo? Então, se eu tivesse que mudar, assim, na minha trajetória, eu faria uma faculdade online e para os meus filhos é o que eu recomendo. Faça uma faculdade online, comece a vender um produto. Esse texto aqui é texto básico ali para os meus 2 meninos, né? Enfim, vamos adiante então. 7º ponto. Ampliaria o meu mix de produtos. Bom, a partir do momento que eu já tenho o meu produto, a minha carteira de clientes, a partir do momento que eu já comecei a criar planos de vendas recorrentes, já estou investindo na minha marca, certo? Já estou investindo na minha marca. Ok? Já estou estudando todos os processos para aumentar minha margem, seja fabricando ou seja comprando em maior escala para ter um desconto maior e fazer o meu estoque. Isso na hipótese de produto. Eu aumentaria o meu mix de produtos.